Se você coloca suas letras aí num aplicativo do celular, no aplicativo do tablet, no InDesign, no CorelDRAW, qualquer lugar, não importa o programa, as dicas vão servir para todos, porque não são dicas para programa em específico, aqui a dica é de letreiramento. Então vamos lá. Deixa eu colocar alguma coisa esse velho falando aqui. O que o velho tava falando mesmo, Lucas? Tá dormindo aí, né? Tá dormindo, tá dormindo. O que você tá fazendo aqui? Beleza? Então eu escrevi aqui, ó. Ah, tá. Não, agora já escrevi. O que você está fazendo aqui? Agora desse lado aqui eu vou escrever um outro texto e vocês me dizem qual vocês acham melhor para ler. Nossa, essa fonte é horrível. Peraí. Deixa eu pegar uma outra fonte aqui, só para ficar mais fácil de vocês enxergarem aqui. Ó. Quando vocês pensam em quadrinho e vocês olham esses dois balões, para vocês, qual desses balões está melhor de ser lido? Boa noite, Hazar. Com certeza o da esquerda está melhor para ler. Legal. Mais alguém? Esquerda. Recomendo escrever os diálogos num editor de texto que tenha corretor antes de colocar no mangá. Isso já ajuda a identificar muitos erros. É uma boa dica. Uma coisa interessante é saber destacar regionalismos de características na fala do personagem, tal como Maurício de Souza faz com Cebolinha e Chico Bento. Isso é interessante porque eu não coloquei isso na minha lista, né, de regionalismo, de sotaque, mas eu vou colocar aqui para ver se eu consigo dar uma pincelada sobre isso. Porque às vezes eu falo para a pessoa faz um mangá sobre o Nordeste, aí eu respondo, tem erro de português nesse mangá. Mas não é do sotaque que eu tô falando. Né? E a pessoa acha que eu tô falando do sotaque. Não é. Boa noite, Francinildo. Boa noite, PS Drauzio C. Erix Oliver, esquerda. Obviamente da esquerda, centralizada e fonte de fácil leitura se bater o olho. Muito bem, Eric. Direita, eu vou puxar sua orelha, House. Direita. Tá. Então todo mundo concorda que é o da esquerda. Por quê? Porque o da esquerda ele está numa fonte recomendada para quadrinhos, uma fonte sem serifa, uma fonte que está centralizada e seguindo o formato do balão, alinhado e centralizado, tá? Eu recebo muito disso aqui nas obras da Action. Imagine vocês que eu recebo muito, muito mesmo, de verdade mesmo. Acho que mais de 50% dos mangás que eu recebo para avaliação na Action, os textos estão com uma fonte aleatória, com um alinhamento aleatório que não combina com o balão que ele está. E eu não entendo por quê, né? É algo simples, né? Que às vezes a pessoa, tipo, talvez não tenha talvez a pessoa não tenha ali o ensinamento de que você tem que fazer o texto seguir o balão. Pelo menos centralizado, mas não. Às vezes a pessoa coloca o texto alinhado à esquerda ou alinhado à direita dentro de um balão redondo centralizado. Eu recebo muito disso, de verdade mesmo. Tá? Outra coisa, vamos lá. Ainda falando sobre alinhamento e fonte, tá? Deixa eu pegar aqui um outro exemplo que eu também recebo bastante. A nossa querida e amada Comic Sans. Comic Sans.
minúscula, sem serifa, tá? E aqui do lado eu tinha colocado a fonte Wild Words Roman. Eu vou mudar, só para não falar que eu estou usando a mesma fonte. Qual está melhor aqui? Boa noite, gringos. Tem versão portátil do Photoshop. Eu acho que essa que eu uso é portátil. O que são esses quadrinhos que estão na thumb da live em questão? São páginas de um scanlator do mangá Boku to Roboku. É um scanlator que comete muitos desses erros que eu estou apontando aqui. Alguém conhece algum programa gratuito de texto que pode ajudar nisso? O meu OneShot está quase pronto e está me deixando um pouco desesperado. Programa gratuito de texto? Não me lembro. Gratuito hoje em dia, talvez o BR Office, procura no Google aí. Em 2021 eu fui um desses que cometi erro de português sem perceber onde eu errei. Letras minúsculas é muito sofrido para ler também, até pode colocar para destacar a fala de algum personagem específico, mas não no geral. Muito bem apontado. Não se esqueça para os novatos sobre por que o Comic Sans é a mais odiada. É a mais odiada? Eu não diria que é a mais odiada, mas a Comic Sans é uma fonte que já vem com o computador e ela é redondinha, bonitinha, só não serve para quadrinhos. Ó, LibreOffice, BROffice, esses são de graça. Esquerda, eu gosto da Comic Sans, eu acho bonitinha, mas para quadrinhos ela não é tão dinâmica. Por quê? Porque ela é minúscula. E como o Francinho disse ali, normalmente quando um texto é minúsculo, o mangá ele perde um pouco do dinamismo porque não é tão dinâmico de você ler letras minúsculas, né, digamos assim. Por isso que a grande maioria dos mangás que vocês leem da Panini, JBC, New Pop e todas as outras aí, usam fontes com letras garrafais maiúsculas, tá? E normalmente sem serifa. O que é serifa? Para quem não sabe, deixa eu mudar aqui. É mais uma dica aí para você que vai escolher uma letra para o seu quadrinho. Deixa eu explicar aqui, talvez alguém possa não saber. Eu coloquei aqui, ó. Times New Roman é uma fonte com serifa. O que é uma serifa? Tá vendo que o P ele tem um topetinho aqui e duas perninhas? Isso é uma serifa. Ó, uma serifa em cima, duas serifas embaixo. O R tem duas serifas no pé, uma serifa em cima. Se você tirar, ela continua sendo a mesma letra, mas esse puxadinho se chama serifa. Ela serve para você ter um pouco mais de dinamismo quando a leitura exige muito texto. Vocês podem notar que nos livros que vocês leem, você vai ler um livro, provavelmente a letra do livro ela tem serifa, porque aí você consegue emendar a leitura em um e outro. Só que no mangá a gente normalmente não tem tanto texto dentro dos balões. Então a serifa ela só atrapalha, porque ela te direciona para um lugar e o seu olho tem que ir para outro, né, para o próximo balão. Então esses puxadinhos, sempre que tem uma fonte com esses puxadinhos, não use para quadrinhos, tá? A não ser alguma exceção e tal, algum texto que você acha que fica melhor assim, mas o quadrinho todo definitivamente não, tá? Não use fontes com serifa. Outro exemplo de fonte com serifa aqui, ó, vírgula vulgares, ó. Tá vendo que ainda tem serifa? É a mesma coisa, ó. Tem os puxadinhos ainda, mesma coisa. Agora uma fonte sem serifa, para vocês verem a diferença. Verdana. A Verdana não tem serifa. Apesar de não ser recomendada para quadrinhos também, tá vendo como não tem os puxadinhos no pezinho das letras, em cima, então não tem serifa, tá? Agora, por que a gente fala que existem algumas fontes que servem para quadrinhos? Exatamente porque ela te dá um dinamismo na leitura. São letras que têm um estilo, são maiúsculas
e você consegue ler numa tacada. Você bateu o olho e você leu. Deixa eu pegar uma outra aqui. E não são poucas, tá? Comica Hand. Comica Hand é uma letra interessante também para quadrinhos. Ó. Acho que é a fonte que usa no Oxente, não sei. Então aqui a gente tem Astro City, aqui a gente tem Comica, aqui em cima, ó, deixa eu colocar uma outra fonte aqui para vocês verem. São inúmeras. Lula Borges também é uma fonte legal para quadrinhos, ó. Tá vendo? Elas são tudo um pouco parecidas, ela tem seus diferenciais, mas elas são mais ou menos parecidas. O que mais? Tem a Acme. Eu sempre recomendo a Acme também. Oh, caramba, travou aqui. Acme. Tá vendo? Ela tem um estilo um pouco diferente, mas também serve para quadrinhos, tá? Existem diversas e diversas fontes que servem para quadrinhos. E percebam que todas elas são maiúsculas. Eu não sei se eu vou conseguir pescar aqui mais alguma de cabeça, assim. Essas são as que eu mais uso, ó. Anime Inept, ó. Anime Inept também serve para quadrinhos, ó. Que mais? Arnold. Arnold também serve para textos destacados, ó. Tá vendo? Então a maioria são letras maiúsculas. E um erro que eu recebo muito em obras que eu recebo para Action são quadrinhos usando fontes com serifa e alinhamentos errados.